Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante e polêmico. Bolsonaro genocida? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Mas só um pouquinho. Antes de responder, eu preciso deixar bem claro que o conteúdo deste vídeo é meramente informativo. A minha proposta aqui, a nossa proposta, não é fazer nenhuma crítica de natureza político-partidária. Dito isso, só para fazer uma contextualização rápida, não sei se os amigos têm acompanhado, mas nos últimos dias estão sendo divulgadas algumas informações, algumas notícias, de que determinadas pessoas estão sendo investigadas, inclusive foram conduzidas para prestar depoimento diante da autoridade policial, depoimento na polícia, porque teriam chamado o presidente Jair Bolsonaro de genocida. E ao que essas pessoas estão se referindo? Elas estão se referindo à forma como o presidente, como o governo federal, vem lidando com esta pandemia do coronavírus no Brasil. Para esses indivíduos, esses opositores, o presidente tem tomado algumas atitudes que estariam contribuindo para a propagação do vírus, como, por exemplo, defender discursos negacionistas em desfavor da ciência, defendendo, por exemplo, o uso de medicamentos que já foram descartados pela comunidade médica, aparecendo em público sem uso de máscara, incentivando aglomerações e por aí vai. Volto a dizer, não sou eu que estou dizendo isso. São os grupos oposicionistas que acusam o presidente de terem essas determinadas medidas. Pessoal, será que será que essa suposta omissão do presidente da República configura mesmo o crime de genocídio? Isso a gente só vai saber se a gente entender o que é o crime de genocídio. O crime de genocídio, ele tem previsão no direito brasileiro, na Lei número 2.889, de 1º de outubro de 1956. É uma lei bem pequena. E por que essa lei existe no Brasil? Se vocês perceberem, é uma lei até, de certa forma, antiga, né, de 1956. Essa lei ela vai surgir num contexto internacional de apelo à defesa dos direitos humanos. Olha, 1956 é um pouco mais de uma década depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E na nossa história recente, talvez a Segunda Guerra Mundial foi o maior exemplo de violação de direitos humanos que nós tivemos no planeta. O maior exemplo de práticas de crimes contra a humanidade, dentre os quais nós podemos destacar o crime de genocídio. Então, nesse contexto de apelo social, de combate, de repressão ao genocídio, é que essa lei foi incorporada ao direito brasileiro. E o que consiste o genocídio? O genocídio é a conduta, pratica genocídio aquele que com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, grupo étnico, grupo religioso ou grupo racial, ele vai praticar as seguintes condutas, são 5. Ele vai matar membros do grupo, sempre com essa intenção de destruir. Ele vai praticar uma lesão grave, lesão corporal grave contra membros do grupo. Ele vai submeter de maneira intencional os membros desse grupo a condições indignas, a condições de existência que vão ocasionar uma destruição física ou total dessas pessoas. Também vai caracterizar o crime de genocídio aquela conduta de adotar medidas que impedem o nascimento de crianças, né, dentro desse grupo. Um exemplo clássico que nós temos para essa situação foi durante a Alemanha nazista. Enquanto o governo alemão proibia as mulheres alemãs, as mulheres do Reich, de praticarem aborto, para as mulheres judias, essa conduta era incentivada, o aborto era algo incentivado, porque isso apenas facilitava o trabalho de extermínio que os alemães quiseram impor aí aos judeus, não só aos judeus, outros grupos também. E, por fim, caracteriza genocídio a conduta de efetuar a transferência forçada de crianças de um grupo
para o outro. Imagine, por exemplo, dois grupos rivais. Eu pego criança de um grupo e coloco lá no grupo rival. O que vai acontecer com essas crianças? Elas vão ser mortas, elas vão ser destruídas, além, é claro, também de possibilitar uma miscigenação que acabaria com aquele grupo também. Então, resumindo, genocídio envolve a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, religioso, racial, mas a partir das condutas de matar membros do grupo, de lesionar gravemente membros do grupo, de praticar contra esses membros do grupo, de submeter, melhor dizendo, esses membros dos grupos a condições indignas de existência, a, por exemplo, adotar medidas destinadas a impedir que crianças venham a nascer no âmbito desse grupo e a efetuar a transferência forçada de crianças de um grupo para o outro. Precisa praticar essas 5 ao mesmo tempo? Não, qualquer uma dessas vai ensejar a prática do crime de genocídio. E aí a grande questão é, será que a gente pode dizer que o presidente da República, ele praticou o crime de genocídio, ou ele vem praticando o crime de genocídio, por causa dessa suposta omissão, melhor dizendo, na contenção do avanço da pandemia no país? Olha, sinceramente, eu entendo que não. Mesmo que se comprove essa omissão do governo federal, não há aqui o chamado dolo especial, o chamado dolo específico, que é aquele dolo, e eu até fiz questão de dizer, que é aquela intenção de destruir no todo ou em parte determinado grupo. Alguém consegue visualizar essa intenção do presidente da República de destruir um grupo? Ele quer destruir as pessoas que integram um grupo de risco? Não consigo enxergar isso, não consigo visualizar isso. Até porque, mesmo que ele quisesse fazer isso, destruir as pessoas que estão no grupo de risco, principalmente essas novas levas do vírus, elas têm acometido e até levado a vida de pessoas que, em tese, não estão nesse grupo de risco. Então, acho que é algo que não faz muito sentido. Por isso que falar que o presidente da República, mesmo que de fato os seus opositores estejam com razão de que ele vem agindo de forma negligente com a pandemia no país, falar que ele é um genocida, do ponto de vista técnico, e volto a dizer, a minha análise aqui é técnica e informativa, do ponto de vista técnico está equivocado. Mas significa que ele não tem nenhuma responsabilidade? Pode ser que tenha. Inclusive, a nossa lei de crimes de responsabilidade, a lei de crimes de responsabilidade, a lei 1079 de 1950, ela prevê uma conduta daquele sujeito que, de uma forma muito evidente, ele atenta contra os direitos sociais. Os direitos sociais, a saúde pertence ao rol dos direitos sociais. Então, se o presidente da República, de uma forma muito evidente, intencional, está agindo contra os direitos sociais, por exemplo, contra a saúde, talvez a gente poderia falar em crime de responsabilidade. Mas essa lei é uma lei muito criticada porque várias das condutas que ela prevê são condutas altamente genéricas. Então é o famoso pode ser, mas também pode não ser. Vai depender de quem está interpretando a lei no momento de aplicá-la. Essa lei, inclusive, foi a lei que foi utilizada, que serviu de sustentáculo de fundamentação para o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Apesar dela ser chamada de lei de crime de responsabilidade, ela não é bem uma lei penal. Ela tem natureza administrativa e política. São crimes político-administrativos, não são crimes no seu sentido mais técnico, no seu sentido mais adequado. Então, só para resumir a questão. Bolsonaro é genocida, ainda que se comprove que o governo federal que vem agindo de uma forma negligente nos cuidados com a pandemia. Falar em genocídio, do ponto de vista técnico, é equivocado, porque o genocídio tem que ter essa intenção de destruir um grupo, e praticado por meio de morte, por meio de lesão, por meio de submeter a condições indignas, proibir nascimentos e, por fim, transferir indivíduos, crianças, de um grupo para o outro. Portanto, Bolsonaro, ao menos em tese, não é um genocida. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.